do Vascão da Gama, Breno Monsef. E a janela fechou ontem de transferências. O Vasco trouxe o meia Maxime Domingues, suíço, foi anunciado ontem à noite, 28 anos de idade, e tentou a negociação com o zagueiro argentino, o Ian Glavinovic. Mas até num comunicado, o Newell's Old Boys, que é o clube que detém os direitos do Glavinovic, emitiu nesse comunicado uma fala dizendo que o Vasco não enviou a documentação necessária para que a negociação fosse registrada ontem no fechamento da janela. Então a negociação acabou melando, o Vasco não consegue trazer mais o Glavinovic e nenhum outro jogador, já que a janela fechou ontem. Então para o Vasco restaria trazer jogadores sem contrato, né? Jogadores sem contrato, para que não tenha a necessidade de transferências. Se não tiver transferência, o jogador pode vir, né? De um clube para o outro, no caso. O jogador sem contrato está livre no mercado, não precisa respeitar a janela. Então o Vasco trouxe o volante Souza, os meias, Felipe Coutinho, que é o meio atacante, né? E o Maxime Domingues, e os atacantes, Alex Teixeira, Gé Menezes e Emerson Rodrigues, foram os reforços dessa janela do meio do ano. O Maxime Domingues agora vindo aí como último nome dessa janela de transferências. De novo, o Vasco, se quiser trazer novos nomes, teria que buscar jogadores sem contrato, principalmente para a zaga, já que o Vasco tinha essa função aí no campo como uma função carente, uma posição carente. Acabou que não trouxe ninguém para essa posição. Essas então as informações do Vasco. O Domingues chegou e o Glavinovic, a negociação melou. E aí fica faltando um zagueiro nesse elenco do Vasco, né? A verdade é essa. O Vasco, ele fecha a janela e fica devendo um zagueiro para esse elenco. Mas deu um problema de última hora com o Newell's Old Boys, e aí não é culpa do Vasco, mas é culpa do Vasco ter levado essa espera, essa busca por um zagueiro até o último instante da janela de transferência. O Vasco deveria então ter uma outra opção. E já não existia mais tempo hábil para o Vasco conseguir, né, uma outra resolução dentro do prazo estipulado. Então fica esse buraco no elenco, né? Hoje o Vasco tem João Vitor e Maicon formando uma dupla que passa ao mínimo de segurança. Mas tem um problema muito claro aí já para a Copa do Brasil, que o João Vitor não pode jogar, por exemplo, no jogo da volta. E o Vasco sabe que hoje o Léo Pelé está em baixa. E mesmo que o Léo Pelé reconquiste confiança, ainda assim é pouco. O Vasco precisaria de mais um zagueiro. Então, assim, dentro das limitações financeiras do Vasco, eu acho que a janela foi até ok. Eu acho que o Vasco conseguiu contratar alguns bons jogadores, né? Alguns já até dando resultado dentro de campo, né? Como é o caso do Jean Menezes. O Vasco conseguiu deixar o leque um pouquinho melhor para o Rafael Paiva, mas para a zaga vai seguir uma deficiência. Vai seguir uma defasagem que, de repente, vai impor alguns limites ao Vasco na temporada. Fica só esse puxão de orelha. Eu acho que a janela perfeita, digamos assim, contaria com mais um zagueiro dentro do elenco, e isso o Vasco não conseguiu. Olha aqui, o Cadu Bernardo, anjo da guarda do Léo Pelé, segue trabalhando muito. O novo zagueiro que já estava certo não vem mais. E para os próximos jogos de Copa do Brasil e Brasileirão, o João Vitor está suspenso. Pois é, tá vendo a defasagem que o elenco tem e que fica muito clara? Eu acho que o Vasco vai ficar realmente devendo esse zagueiro. Tomara que o Léo Pelé reconquista a confiança, seria muito importante para a sequência do ano. Então o Vasco agora vai tentar buscar no mercado jogadores pra zaga que não tenham contrato. O problema pro cara não ter contrato, é porque ele não interessa alguém ou encerrou o contrato em algum lugar. Sérgio Ramos e Rúmel estão aí sem contrato. A gente falou deles, né? E o nome, você até citou o nome que o Vasco chegou a negociar, que acabou não se interessando, foi do André Ramalho, que estava encerrando o contrato lá no PSV e veio também nessa situação de graça pro Corinthians. Obviamente, né, gente? Não é de graça, mas o Corinthians não investiu no passe do jogador. E o Vasco tentava negociar com ele. Ele até começou a negociação, mas depois desistiu, preferiu aceitar a proposta do Corinthians e foi pra lá. Então eu acho que pro Vasco, esse saldo final que fica é negativo na questão da zaga. Porque a gente vinha acompanhando, vinha projetando sobre a necessidade de reforçar a zaga. A zaga era a prioridade. Aí já tinha vindo o Emerson Rodrigues, que veio da 777, veio o trio do Coutinho, né? Coutinho e os parças. Até tinha um amigo... O trio do Coutinho é ótimo. Tinha um amigo perguntando se o Coutinho tinha nenhum parça zagueiro pra trazer pro Vasco. Ia trazer o Van Dijk, né? Parça do Coutinho, mas não sei se no nível do Souza e do Alex Teixeira, né? Eles são mais chegados, né, Vitor? Souza e Alex são ali íntimos do Felipe Coutinho. O Jean Menezes já foi negociação dessa nova era da gestão do Vasco, e o Maxime Domingues também. É o suíço que vem aí pra fechar nesse pacote de 28 anos de idade. Então, pro Vasco, fica agora essa lacuna no elenco. Pensando no que vem aí pela frente, a reta final de Copa do Brasil, esperamos com a classificação, sendo confirmada na semana que vem, o Vasco tem a vantagem do empate, e também a busca para acabar com chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, buscar uma vaga em Libertadores,
São os objetivos que o Vasco tem nesse momento. Mas vai ter essa lacuna ainda pra tentar, né, ajeitar por ali. Porque hoje, a zaga titular é Maicon e João Vitor. O Léo é o reserva, que não tá em alta com a galera. Tem o Rojas, né? São aí as opções que o Vasco tem hoje no elenco. Então é um cobertor muito curto, né, Gabriel Farias? Pra pensar nessa reta final de temporada que a gente vai entrar, um sprint final muito pesado. A gente sabe, né, o Campeonato Brasileiro afunila, a Copa do Brasil também afunila. E ficou esse espaço. Agora vai ter que buscar nomes aí nas oportunidades de mercado que aparecerem. Foi o que sobrou pro Vasco depois dessa janela. Minha preocupação, por exemplo, em relação à zaga, jogo de volta da Copa do Brasil, né? Acho que nem poderia jogar, Essa não dá mais tempo. Vai Agora, ser o Léo ou o Rojas. Olha a defasagem de elenco que causa. Você vai ter que jogar um jogo talvez o mais pesado do ano, né? Sem uma peça titular importante, você não tem uma reserva confiável. Tem, me desculpa. Nem Léo Pelé, nem Rojas, nem nenhum dos garotos do Sub-20 vai conseguir nesse momento assumir o rojão num jogo como esse e passar confiança previamente. Podem realizar uma grande partida, torço muito por isso. Mas tá aí um exemplo claro de que o Vasco precisava de um zagueiro. Já era pra ter chegado de repente, né? E agora com o fechamento da janela, pelo visto, o Vasco vai ficar dependente de um jogador livre de mercado. Eu acho que essa é uma frustração que fica com relação a outros jogadores. Até agora, é difícil de avaliar o pacote Coutinho, né? Porque o Coutinho tá dando azar demais. Lesão, Covid. O Souza ainda não pegou embalo. Assim, do pacote Coutinho, óbvio que o Coutinho fazia todo sentido. Eu acho que o Souza também. Muita gente cornetou o Souza, mas eu acho que fazia sentido. Era um momento que o Hugo Moura não tava bem e o Vasco não tinha esse primeiro volante, né? E até independente disso, Vitor, assim, o Souza é um jogador que acho que ainda tem alguma coisa pra entregar. Não mostrou ainda, né? Não demonstrou, mas também acho que ainda teve- tem. E o Hugo Moura questão melhorou física muito, cara, também. que hoje não dá Sim. pra tirar o Hugo Moura do time. Agora, o Alex Teixeira não fazia o menor sentido, continua fazendo, e a gente tá vendo por que não fazia sentido. Ele nem entra na equipe porque parece não ter qualidade pra isso. Se ele tivesse bem, ele ao sair do Vasco encontraria um outro time pra jogar, né? Nem encontrou lugar nenhum. Ou nem tinha saído do Vasco. Ou nem tinha saído. E aí, cara, você gastou ali um cartucho num jogador como esse, que veio de graça, mas você tá gastando salário dentro da sua folha. Agora, outros, por exemplo, alguém aqui morre de amores pelo Emerson Rodrigues? Não. Não, mas é útil, né? Mas é útil em Característica alguns dele é útil. O Jean Menezes tá jogando pouco ainda, mas Pô, alguém... Jogando chegando. pouco, mas foi fundamental ajudou. no primeiro jogo dele. Um passe pro Então, assim, o Vasco pré-assistência, né? foi atrás desses jogadores e conseguiu encontrar peças úteis. Eu elogio muito, ó, eu não conheço o jogador, o Maxime Domingues, mas, cara, a gente cobra a criatividade, é uma contratação criativa, pô. Um jogador de 28 anos, não é tão velho, deve estar no auge da maturidade, tem números interessantes ao longo da carreira, claro. A Liga da Suíça... Ele jogou na Suíça e na o Polônia, Gil né? Vicente... Irmão, o Gil Serginho Vidal. veio de Kosovo e fez o gol mais importante do ano passado, Mas pô. assim, dando certo ou errado, que eu não tenho como saber, o Vasco, dentro da limitação, o Vasco não tem hoje dinheiro pra chegar e contratar quem ele quer, como outros clubes do futebol brasileiro têm. Então, dentro dessa falta de recurso, o Vasco foi criativo pra contratar um jogador suíço que tava no mercado. Faltou, de repente, essa criatividade pro zagueiro. Tomara que ainda tenha como achar um jogador livre no mercado pra reforçar o elenco.